Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói. Hoje nós vamos falar do último jogo da franquia de Mortal Kombat, que foi muito premiado, uma obra muito aclamada e concorreu a jogo do ano de 2019. Estamos falando do Mortal Kombat 11. Bom, a princípio uma pequena sinopse. O Mortal Kombat 11 passa depois dos eventos do Mortal Kombat 10, que se tratava da ressurreição de um deus maligno chamado Shinnok. E com isso, o Raiden junta de novo as forças, os campeões do plano terreno, como por exemplo o Johnny Cage, a Sonya Blade, entre outros, para acabar com esse mal, e eventualmente o Shinnok é derrotado. Com isso, o Shinnok ele não se renderia facilmente, e ele acaba fazendo uma pequena surpresinha para o Raiden, que era deixar o seu amuleto nas mãos dele. Com isso, o Raiden acaba se corrompendo com o amuleto do Shinnok e muitas dos seus ideais, das suas visões são deturpados. E ele fica com discursos de ódio, ele fica raivoso e quer atacar os seus inimigos antes que eles nos ataquem. E assim, ele basicamente bagunça a vida de todo mundo da Terra, do plano terreno, entre outras coisas assim. Com isso, uma titã, que para quem não sabe é um ser mais poderoso que um deus, que comanda um aspecto da vida, como por exemplo, no caso dessa titã representa o tempo, chamada Crônica, ela se frustra com as ações do Raiden. E com isso, ela decide criar uma nova era, uma nova linha temporal sem o Raiden. Com isso, ela mescla passado e presente numa linha temporal só. Isso traz alguns personagens antigos à tona, ou personagens que voltaram à vida, como por exemplo, o Liu Kang e a Kitana, entre outros. E também alguns vilões, como por exemplo o Shao Kahn. Com isso, além dos heróis terem que combater os antigos vilões, eles ainda têm que enfrentar o maior mal que eles já viram. Bom, agora falando mais abertamente sobre essa história, ela é primorosa e foi escrita pelos pioneiros, os caras que desenvolveram o jogo do Mortal Kombat, o Ed Boon e o John Tobias. Com isso, a história é incrível, os personagens são fantásticos e todos têm o tempo de tela. Todos são incríveis, todos aparecem o mesmo tanto. E o protagonista, dessa vez, é o Liu Kang, novamente. Antes, no Mortal Kombat 10, era o Johnny Cage, mas nesse jogo ele passa o bastão com o Liu Kang primorosamente, né? Vamos falar a verdade. E o jogo é fantástico. Pessoal, a história é muito boa. O Liu Kang tá como nunca antes visto. Ele tá cada vez mais poderoso e ele volta a ser o que era, né? Volta a ser o cara legal, o cara gentil, o guerreiro Shaolin que nós esperamos ver, né? Bom, agora falando no quesito de gráficos, no quesito técnico, ele é fantástico. As face scans desse jogo, que são basicamente como o personagem aparece, as esculturas faciais, foram usados atores reais para fazer os personagens, e são muito bonitas, muito melhores do que a do Mortal Kombat 10, porque assim, no Mortal Kombat 10 os caras fizeram, esculpiram graficamente, mas não ficou bom, não teve um resultado da hora. Agora esse daqui, nossa, ficou impressionante, ficou bonito, o negócio ficou bonito. E os gráficos, mano, sinceramente, meu Deus, é incrível. Os gráficos são da última geração dessa época aqui, última geração dos consoles. Além disso, eles tiveram tudo muito cuidado no negócio de gráficos e também tiveram muito cuidado em estudar a anatomia do corpo, pois nesse jogo não é mistério para ninguém que eles fazem os fatalities. E com isso, os fatalities são basicamente umas finalizações muito violentas. Então eles tiveram o maior cuidado de estudar a anatomia do corpo, ver, o olho espirra sangue desse jeito, ou por exemplo, fica um buraco desse tamanho. Eles tiveram muito cuidado para preparar isso, ficou muito bom. Fatality. Scorpion wins. E também falando sobre, agora falando um pouco sobre jogabilidade, essas coisas, ela também tá primorosa, ela tá muito boa e ela é muito melhor e ela é adaptada justamente para as pessoas que não sabem jogar muito bem Mortal Kombat, porque assim,
Os jogos antigamente do Mortal Kombat é um jogo que funciona com combos, não é mesmo? Então você tem que apertar, vamos, por exemplo, quadrado, quadrado, triângulo para dar um combo finalizado, um combo agressivo. E com isso, nos jogos de antigamente, você tinha que apertar com muita rapidez e tinha que apertar perfeitamente os botões. Então, nesse jogo, eu chamo de interpretação de combo, mas pode ter um nome melhor. Ficou mais sucinta, ficou mais suave. Então você não precisa de tanta destreza para controlar o personagem. Além disso, os efeitos, as movimentações, as lutas são fantásticas. Mesmo nas partes não interativas, porque os caras pegaram simplesmente, os personagens pegaram lutadores reais para ficar simulando as lutas. Isso é muito bom. Agora falando no quesito, digamos assim, no quesito técnico de inovação, que continuou sempre inovando, tanto nos gráficos, ele também inovou nos conteúdos adicionais, apresentando uma vasta gama de personagens extras, como por exemplo o Spawn da Image Comics, o Coringa da DC e os personagens de Mortal Kombat, como Nightwolf, Sindel, Shang Tsung, entre outros assim. E também tem os personagens que revitalizou a franquia, trazendo as pessoas que viveram nos anos 80, trazendo os personagens icônicos de lá, como por exemplo o Robocop, o Exterminador do Futuro e o Rambo, que é muito incrível. E além disso, como conteúdo adicional, eles lançaram também uma campanha extra, mais curta, óbvio, que é muito incrível. Bom, esse jogo, pra falar a verdade, eu recomendo para as pessoas que gostam de ver um jogo de luta ou gostam de ver uma história muito boa. E também recomendo para quem tiver curiosidade de assistir a história, fica assistindo a história, a gameplay ou até os diálogos dos personagens que são fantásticos. Isso eu falo que o Mortal Kombat 11 é um dos melhores jogos de luta, na minha opinião, é claro. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir que se você gostou de mim, gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike. Compartilha com seu filho, compartilha com a sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!